O meu boa noite, brasileiros e brasileiras que investirem alguns momentos em nós, a nossa bênção. A finalidade única da espécie humana na criação é procriar, sobreviver, raciocinar. Imagina essa balbúrdia toda que a humanidade apronta. A finalidade única dela. Na criação inteira, não interessa o sistema dimensional em que ela tenha aparecido. A finalidade dela é essa, é procriar, aumentar a espécie, sobreviver. Na sobrevivência quer dizer progredir para qualidade de vida. E raciocinar. Raciocinar para se manter em corpo social da espécie. Esse trinômio externo ao existencialismo humano é regido pela percepção, instinto e memória, e operado pelo estímulo, ação e satisfação. A pessoa sente o estímulo instintivo da fome ou da sedução e então parte para a ação. E a ação é sempre para uma espécie de satisfação. Por conseguinte, a nossa determinante genética natural é a codificação biomagnética desse trinômio nuclear da nossa estrutura físico-mental. Físico-mental quer dizer aquilo que nos vem ao nosso sistema sensorial profundo, dos nossos movimentos internos das células, do nosso sistema nervoso, sistema circulatório e das nossas glândulas. Então, essa determinante genética é a que nos faz comum com todas as demais espécies, tanto viventes animais quanto viventes vegetais. Tudo, mas tudo mesmo. Tanto faz ser no planeta Terra como em qualquer outro planeta de dentro da Via Láctea ou de qualquer galáxia, nós formamos um tecido da inteligência absoluta que se colocou dentro da criação. Ele não fez o homem, ele não fez o pinheiro, ele não fez a barata, ele não fez a água, ele não fez absolutamente nada. Ele simplesmente se disseminou em inteligência criadora. Isto é, quando ele, o absoluto, resolver não ser mais o absoluto, mas ser um dos povoadores da eternidade, ele sabia que não podia fazer essa população a não ser se autoprocriando. E na sua autoprocriação, o jeito que ele fez foi se transformar
ou seja, descer do absoluto para a criação. No absoluto, não temos condição de lhe estabelecer forma, nem temos condição de imaginá-lo. Só sabemos dizer que é o absoluto. O absoluto o que é? Aquilo que nós temos certeza que é, mas não sabemos o que é. Como está aí nas escrituras sagradas. A certeza das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. É a definição do absoluto. E como é uma definição de milhares de anos passados, ela nos ensina que a inteligência do ser humano demora muitos e muitos milhões de anos para ir galgando posições e vencendo um curso e passando para outro. Se não fosse assim, nós estabeleceríamos uma criação passageira e não saberíamos explicar depois o que seria dela. Então é aquilo que os teólogos, não essa bicharada que está aí proliferando que nem barata em esgoto, se chamando de teólogos, pastores. Eu já não fui doutorado aí nos evangélicos, porque não quis, jamais eu ia fazer uma coisa dessa, mas senão estava dito de pastor de tudo, já tinha, porque me oferece quase todo dia. Coitado, eu fico com muito dó deles. E então, nessa caminhada que a humanidade faz, vocês imaginem, de milhares de anos atrás, uma definição sobre o absoluto, ela não foi superada ainda. Se nós vamos ver as profecias, também nada foi superado. Desde o Gênesis de Moisés, permanece tudo latente. Inclusive, isso eu aprendi em ciências políticas, em grau de doutorado. Mestre, grande doutor em ciência política, história, ele ensinava. Quer Moisés tenha recebido o constitucionalismo de Deus, como ele afirma que recebeu, quer tenha saído da cabeça dele, o fato é que a nossa inteligência de seres humanos terráqueos não ultrapassa o que Moisés estabeleceu. Nós podemos chegar com doutorados até o constitucionalismo na área da ciência política e ciências sociais. Então, dizia ele, ou ensinava ele, por que nós não acreditarmos que ele recebeu isso de Deus? Não precisa nós nos submeter ao Deus de Moisés. Podemos ficar cada um com o seu Deus, mas acreditando que o Deus de Moisés inspirou a ele o constitucionalismo. O constitucionalismo supera a inteligência científica, supera a inteligência matemática. Ele pode ser considerado como o absoluto da razão humana tridimensional. Na multidimensionalidade isso se modifica, porque na multidimensionalidade
A mente do ser humano é multidimensional, não é tridimensional. Ou seja, ela é expandida para uma área muito maior no centro da inteligência da criação. Então se modificam as coisas, mas não interessa para nós agora, porque seriam palavras ao vento começar a falar de uma coisa que a nossa mente tridimensional não consegue entender. Seria o que o apóstolo Paulo ensinava. Falar a língua dos anjos significa mostrar arrogância e humilhar quem nos ouve. Porque quem está a serviço do seu semelhante, ele procura primeiro saber o grau de recepção intelectual que ele encontra no seu semelhante. E aí transmitir o que ele tem para transmitir de forma que o seu semelhante entenda. Também é uma lição de Paulo que nós não superamos. A ciência política não supera, é isso aí. E por que que os demônios encarnados, quando adquirem um certo volume de encarnações aqui, eles imediatamente dominam o mundo, como dominaram agora neste momento? Justamente porque os demônios têm essa habilidade. Eles não são inteligentes, eles são só astutos. E a astúcia deles é movimentada pelo sistema sensorial, pela emoção. Eles não são racionais, são só emotivos. E a humanidade, quanto mais primária, mais emotiva ela é. Porque é a emoção que mantém a espécie em procriação. Depois, através das gerações, é que vai predominando a razão, a lucidez, o bom senso, e aí vai se gerando o ser espiritualizado. E que nós estamos agora nesse degrau, já no limiar da geração biointelectual, que nasce para morrer, ou seja, só para formar um invólucro biológico para um espírito mais desenvolvido. E estamos adentrando agora a era intelecto espiritual. Vencemos a primeira. Somos um invólucro biológico, constituído físico-quimicamente, ao ápice do que a Terra tem para oferecer na procriação animal. E então, daqui para frente, começamos a gestação do espírito, isto é, vivendo do intelecto para a nossa finalidade na criação. Então as coisas vão começar a ficar mais claras, mais limpas para nós. Tanto é que os nossos professores, dignos de todo respeito e veneração, principalmente os professores brasileiros, que são massacrados, não são reconhecidos. Os professores e a polícia, que deveriam ser glorificados pela sociedade brasileira, deveriam ser tratados como os anjos de segurança e de iluminação do caminho humano, são tratados como servos da plebe e como o bandido do lado do avesso. E às vezes o bandido, muito mais merecedor de atenção da sociedade brasileira do que o policial. Eu assisti uma vez no centro de São Paulo. Um bandido assaltou uma senhora que estava com uma criança, carregando uma criança. O assalto foi tão violento que ela derrubou a criança no chão. A criança ficou desmaiada.
Mas o bandido não contava com 2 policiais que estavam perto ali. E ele fez aquilo e correu. O policial não tinha outra solução se atirar nela. E não tinha intenção nenhuma de fazer um crime, porque, muito bom de pontaria, atirou numa perna, quebrou a perna do bandido e o bandido caiu. Sabe em favor de quem a população que estava ao redor se levantou? A favor do bandido, chamando os policiais de covardes, assassinos. Não viam nem a criança que estava desmaiada lá, e nem a mulher aos gritos que tinha sido assaltada. E isso é comum dentro da nossa sociedade. E é por isso que vocês estão sendo massacrados desde 2003 por demônios. Demônios encarnados na procriação nacional. Vocês precisavam passar por isso. E eu acredito que ainda tem mais para passar. Jesus está aqui. Já instalou a Operação Apocalipse, instrumentalizada com o governo constituinte do Brasil, que emergiu da Constituição que foi inspirada por ele. Isso está lá no preâmbulo dela, que eu sempre repito aqui. Mas por que Jesus está tão preguiçoso quando ele poderia resolver tudo num piscar de olho? Porque Jesus é justiça. Ele é a espada que equipa o soldado ministro de Deus. Então Deus opera o encaminhamento da humanidade para a sua gestação espiritual através do soldado. As escrituras sagradas de vocês aí em nenhum momento institui outro sacerdócio que não seja o sacerdócio das armas. O soldado é ministro de Deus, que não porta a espada para bonito, mas porque é vingador para eliminar os maus em segurança dos bons. Então, se Deus se fez carne e habitou entre nós como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, submetido à espada do soldado, ele nos ensinou que a justiça dele é sumária e absolutamente em flagrante. Ele não estabelece procedimento de discussão da culpa. O seu discernimento está em todas as coisas, a partir do DNA de cada espécie. Então, o devido processo legal já está na gênese do ser humano. Deus não precisa estabelecer procedimento para verificação do grau de culpa. Por isso ele é a espada do soldado. O brasileiro ainda não tem grau para entender isso, que é mais do que primário. Não entende isso de muito tempo. Porque nenhum dos alienígenas que aportaram aqui para oferecer luz à mente da humanidade terráquea foi poupado. Não é só
em a nação judaica, em todas as nações. Na Grécia, Sócrates, luminário, era um alienígena. E o que fizeram com Sócrates? Mataram. E mataram com tanta tortura, com tanta violência, que ele não resistiu aos rituais do extermínio dele. Quando o Carrasco se aproximou com a cicuta, ele tomou a cicuta da mão do Carrasco e bebeu, imediato. Jesus também fez a mesma coisa. Depois de ter suado sangue, pense um pouco nisso. Um homem suando sangue, depois de ter dado vida para todos os que dele se aproximavam pedindo isso. Depois de ter espalhado saúde e ensinado, suou sangue. E então chegou ao seu limite de um verdadeiro Deus, homem. Chegou a implorar para o absoluto: se eu não estiver pedindo muito, passe de mim este cálice. Mas imediatamente se penitenciando: mas não me ouça. Agora eu não sou Deus, agora eu sou um homem. E é claro, Deus não passou o cálice dele, nos dando a lição de que Deus não importa com o homem. O homem tem de se importar com Deus. O homem tem de merecer Deus. Não Deus merecer o homem. A grande lição de Jesus, como homem, suando sangue, chegou ao seu limite. Implorou a Deus, mas imediatamente se penitenciando: Senhor, não me ouça. E então, em seguida, o seu segundo ato foi se despedir dos seus apóstolos. E aí dizer para Judas: Judas, vai fazer de uma vez o que você tem de fazer. E Judas foi, certo de que Jesus estava mandando ele propor a destruição do poderio romano e colocar nesse lugar o povo de Israel. Essa foi a convicção de Judas. Judas saiu depressa, pensando, ele era altamente escolarizado, era economista, ele que cuidava da tesouraria da missão de Jesus. E ele tinha certeza, como economista, como político, ele tinha certeza que uma hora Jesus ia ser estafado aos romanos e ia partir para liquidá-los. Era o que Judas queria. E então foi e fez o que Jesus lhe mandou. O que você tem de fazer, faze-o depressa.
Então tinha havido uma combinação anterior entre os dois. E Jesus, como diz a notícia, como um cordeiro que segue para o matadouro, não abriu a sua boca. Porque ele se portou assim para nos ensinar o que ele já tinha ensinado para os seus apóstolos. Aquele que se convencer de que adquiriu o grau de mestre, então se preparou para ser o servidor da sua nação. E então o que ele fez? Ouvir os que tinham acusações para apresentarem contra ele e sofrer a sentença do magistrado supremo da justiça daquele tempo, que é o mesmo de agora. Eu passei por isso e continuo passando. Uma quadrilha de bandidos, assaltantes, ladrões arrombam a minha casa de madrugada com a quadrilha de 15 homens, bandidos, chefiados por Carlos Bolsonaro, filho do chefe que tinha organizado a quadrilha, Jair Messias Bolsonaro, com o governador Ibanez Rocha. A intenção era me matar e colocar aquele arsenal de armas, plantar sobre o meu cadáver e dizer que tinham eliminado o chefe do terrorismo no Brasil. Tiveram a cabeça desconstruída pelo tipo de crime que tinham arquitetado, e aí, não podendo executar o objeto principal do assalto, transformaram o assalto, ou seja, executaram a segunda parte, que foi o roubo de tudo que encontraram de valor. Terra, roupa, boné. E daqui a pouco eu quis botar uns badulequinhos, pensando que essas coisinhas pequenininhas estão me fugindo da lembrança. Eu lembrei de um monte de penduricalhinho. Bem, vou ofuscar os meus generais, botar meus penduricalhos também. Não tem mais nenhum, eles levaram tudo. Com certeza vão usar. Mas eu não me sinto um privilegiado diante de Jesus, não. Se tivesse de fazer alguma comparação apostólica, eu plagiaria Pedro. Estou de cabeça para baixo na cruz, porque de cabeça para cima se vingaram no meu mestre, que eu não sou digno de morrer como ele morreu. Me escolheu para esta tarefa, para ser o seu peão de frente neste punhado de gente que ele tinha preparado e arregimentou para o momento, e que me sustentam nisso.
Mas, voltando ao cerne da nossa aula deste momento. Porque se vocês me consideraram com o grau de ser o vosso servidor maior, então eu tenho de me convencer que cheguei ao grau de servi-los em todas as áreas. Mas neste momento, nós temos de começar a construção da civilização que nós queremos pela ressurreição intelectual da nação brasileira. E então essa tarefa está sobre os meus ombros. Sou eu que tenho o maior número de apelidos escolares. O maior tempo nos abismos da inteligência, na qual o poder que sustenta as estruturas do mundo se alicerça. Fomos nós que acabamos com cortina de ferro, com Guerra Fria, com União Soviética, com todos os regimes totalitários do mundo, para evitarmos que a humanidade tivesse desaparecido da face da Terra com a Terceira Guerra Mundial, que seria termonuclear. Varreria a vida da face da Terra. Mas eles não pararam com isso. Naquela época, dizia-se que os arsenais em prontidão para disparo matariam a Terra 32 vezes. Hoje, não se tem dados precisos, porque surgiram muitos, ou seja, mais alguns nesse campo, com produção termonuclear que nós ainda não contabilizamos. Mas pelo que nós temos contabilizado, a nossa conclusão é de que matariam hoje a Terra numa hecatombe termonuclear 58 vezes no mínimo. Um assassinato nessa proporção nuclear deixaria a Terra sem vida por um período mínimo de 96 milhões de anos. São cálculos matemáticos. Não quer dizer que isto fosse se realizar. E não se realizaria pelo seguinte: a Terra está 1 centímetro e 45 milímetros fora do eixo. Por isso ela está trepidando, ela não gira, ela trepida. E na trepidação da Terra acontecem todas essas catástrofes que estão acontecendo, inclusive climáticas e tudo, que culpam a humanidade por isso. A humanidade não tem condição de fazer um estrago na Terra a essa proporção. Mas ao longo da sua história, ela produziu isso. E dado também as transformações físico-químicas da Terra, como o planeta bebê da Via Láctea. Ela recém atingiu a sua idade infantil e passou agora para a idade adolescente, onde ela já começa a se firmar no seu leito cósmico dentro do espaço da Via Láctea. Começa então a aparecer na comunidade de planetas vivos do sistema biológico galáctico como
uma fonte de vida. E aí, nós acompanhamos isso. Nós estamos, então, dentro dessa transição. Além do nosso desenvolvimento natural, nós ainda estamos nessa balbúrdia da autoconstrução da Terra, dentro da autoconstrução da Via Láctea, que está dentro da autoconstrução do universo. Para projetar a inteligência terráquea para esses horizontes, nós não disporíamos neste momento de instrumental verbal para a construção da respectiva engenharia. Vocês têm dificuldade para me entender na engenharia mais do que primária, que vocês chamam de ciências jurídicas, ciências econômicas. Para nós, uma bobageira de criança. Vocês imaginam, vamos falar, e para vocês raciocinarem, a justiça de vocês é a mesma que Pilatos usou contra Jesus. E durante 2000 anos essa justiça está funcionando. Quantos milhões de pessoas vocês mataram? Ou qual é o volume de suicídio que vocês praticaram durante 2000 anos? Os vossos juízes, os magistrados, desde o que os advogados chamam de calça curta, lá da entrância inicial. E esse, às vezes, até tem um pouquinho mais de sensibilidade. Até as vossas majestades do Supremo Tribunal Federal. E aqui, na cúpula, é que a coisa fica feia. Os magistrados supremos são incapazes de proferir, de prolatar uma decisão da cabeça deles. Eles se baseiam na jurisprudência. O que é jurisprudência? São convenções dialéticas que eles convencionam que aquilo é uma verdade racional insuperável. Mas quem é que faz isso? Hoje, 11 magistrados contra 217 milhões de brasileiros. Será que esses 11 vieram com inteligência de onde? Não são ETs encarnados. Não são alienígenas. E o pior, seres medíocres, burros, cheios de paixões, de ambições. Vocês nem imaginam. Como dizia a minha amiga Crescência, Deus nos acuda se eu abrir a minha boca. Já imaginou 60 anos de foro? Que eu vi. E agora, desde 2005, empenhado nas entranhas do poder dentro de Brasília para tirar a nação desse inferno. O que eu sei do Supremo Tribunal Federal. Essas 11
iminências que o meu general lá de Minas, sem o meu apoio, mas confesso com a minha admiração, disse: venham me prender, que eu vou peneirar vocês na bala. Prenderam o deputadinho miserável ali. Por que não prendem o meu general lá? E ele foi tão esculachado que ele disse que estava defendendo Jair Messias Bolsonaro. Para esculachar mesmo. Porque o militar, quando ele entra na parada, com aquele ânimo, ele traz à tona todo o estrume que está nos fundos da latrina de onde ele surge. Eu não apoio, mas no discurso do meu general, eu senti a vibração de 217 milhões de brasileiros que sofrem 94 assassinatos por dia nos corredores de extermínio do SUS. 174 assassinatos por dia no arraial do banditismo comum de campo, onde a criminalidade de 2003 até 2018 aumentou 1983%. Um aumento extraordinário. Juízes para tudo que é tipo de bizarrices. Promotores para tudo que é tipo de sem-vergonhices. E aí, eu culparia a polícia? De jeito nenhum. A primeira vítima da bandidagem no poder é o policial. Porque ele tem de desmoralizar o policial. Para ele ficar alicerçado para o próximo mandato dele no banditismo organizado de governo. Então o policial fica sob dois flancos de massacre. O massacre do bandido que ele tem de administrar ali, ele não pode prender mais. Ele tem de administrar o crime. E o massacre da bandidagem no poder, que ele não tem o que fazer contra ela. Então essa é a pior, é a vítima pior do massacre da nação. Então o nosso empenho pela ressurreição intelectual da nação como a nossa primeira tarefa de governo é vir com estas aulas, eu vou dizer. Porque eu sei que dentro do meu país eu não estou sozinho. Eu tenho grande respeito pelas docências. Eu tenho grande respeito pelos profissionais que estão fora do poder. Porque o que está dentro do poder é podre. Mas tem aqueles que estão fora e não querem saber de entrar nele. Eu tenho respeito. E lamento não estarem comigo nesta batalha. Mas, por outro lado, também eu penso que assim deve ser a estratégia do chefe, Jesus, o patrono da nação brasileira. E então espero por esses nossos grandes intelectuais que estão escondidos na enxurrada de estrume que virou a civilização brasileira. Temos grandes juristas, estão todos fora do Brasil. Temos grandes profissionais, já se denunciaram à disposição de volta para a sua pátria. Então, nós, esse punhadinho
que fazemos a presença de Jesus na Operação Apocalipse, somos apenas um lance do que está sendo montado. Juízes de direito que condenam por jurisprudência, porque não têm capacidade intelectual e nem transparência de consciência, porque é da Corregedoria Nacional de Justiça o veredicto proclamatório da ex-corregedora ministra Helena Calmon. Bandidos se escondem atrás da toga. Vagabundos se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. Jamais se levantou uma voz magistral contra essa denúncia da Corregedoria Nacional de Justiça. Como jamais se levantou no Superior Tribunal Eleitoral alguma manifestação de desagravo contra o ministro Hermas Benjamin. Como magistrado de carreira que sou, participo do velório da Constituição, mas não serei coveiro de prova viva. A prova viva que o magistrado se referia é mais de 1 tonelada de provas que a Polícia Federal levantou do podridão que foi as eleições de 2014 e que Gilmar Mendes, envergonhando o meu querido povo mato-grossense, que não se confunde com ele, enfrentou. Depois dele ter dito: vou caçar o mandato de Dilma. Vivemos uma cleptocracia, com o país transformado num sindicato de ladrões. Depois dele ter proclamado isso, no exercício da magistratura, ele enfrentou, ele assassinou a Constituição. E isso fica muito grave para o senhor ministro, porque ele se diz professor de constitucionalismo. Tem até um instituto para ensinar isso. Só que na prática, ele faz dos seus doutorandos aqueles sepulcros caiados que preferem não aprender a ler a Constituição. Eu não estou ofendendo ninguém. É o que está aí na minha frente, eu estou lendo. Eu estou fazendo uma leitura do corpo de delito do país. E esse corpo de delito do país tem a prova material na qual eu sou a vítima. E eu sou a vítima encarnando o povo no exercício direto do poder. Então, é a nação brasileira vítima nesse corpo de delito do país que está sacramentadissimamente provado. Eu fui a vítima. Juízes de direito, da Justiça Comum e Federal, desembargadores, procuradores da República, promotores de justiça, são os componentes da quadrilha que me assaltou.
registrando para a história o que a Corregedora Nacional de Justiça denunciou. Bandidos escondidos atrás de mandato, roubando par de botoaduras, pregador de gravata, roupa, celulares, computadores, ladrões pé de chinelo. Não honram nem a própria marginalidade na qual se aventura. E a leitura que vocês têm de fazer também, ou vocês cegam diante do diabo em ação, então vocês não estão com Jesus, o Deus patrono da nação brasileira. Porque esse quer agora homens diante de Deus. E ele não anda atrás de currículo. Eu já falei no vídeo passado aqui o modelo que ele já deu. O malfeitor é crucificado ao lado dele. Ele não disse: Deus vai mandar examinar o seu currículo primeiro. Ou eu vou ter umas considerações no seu passado. Não, ele disse: hoje, agora mesmo estarás comigo no paraíso. E é o que ele está dizendo para vocês. Você tinha alguma culpa. Se vocês lotam a igreja por causa de pecados, eu estou de volta. E estou dizendo para vocês. O modelo é aquele que me acompanhou para os paraíso. Vocês não têm pecados a confessar para comedor de feijão nenhum. Porque esses é sobre os quais eu já sentenciei há 2000 anos atrás. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, de onde nunca deveríeis ter saído. Comigo hoje está o soldado ministro de Deus, portador da espada, para exterminar os maus em segurança dos bons. São esses que Deus elegeu para libertar a terra do reino do diabo. E eles estão preparados para isso. Eu sou comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. E eu sei que soldados eu tenho aí. É só vocês ouvirem o meu general, comandante lá de Minas Gerais. Avaliem. E por acaso os magistrados tomaram alguma providência contra ele? Se não tomaram nenhuma providência contra ele, então está decretada a soltura de todos os que estiverem aprisionados, porque todos serão vítimas, ou seja, são vítimas no mesmo pé de igualdade de Jesus pregado naquela cruz. Eu não estive na cruz, mas estive 9 dias. Eu acredito que em situação idêntica, porque era para me matarem. Quem me socorreu? Aqueles que estavam lá como bandidos. Eu não acredito, então, de jeito nenhum, que eu estava numa jaula cercado de bandidos em igualdade de condição. Um pouco melhor, porque eu estava ali para ser assassinado.
o esvaziamento de todo o sistema prisional do Brasil. Até que Jesus, o comandante deste momento, se convença de que nessa população tenha algum bandido que não foi fabricado pela bandidagem no poder. Porque eu aprendi na escola, e todo policial, e todo magistrado que queira ter alguma competência profissional tem de aprender, porque a lição é comum a todos. Para tirar os bandidos da rua, você tem de tirar do poder aqueles que nas respectivas investiduras de autoridade produzem a degeneração moral que os gera. Eu não tenho estatística no mundo da marginalidade comum dos crimes e do podridão que eu tenho colecionado no seio do poder. Dizer partindo da magistratura? Para quê? Você foi à Corregedoria Nacional de Justiça que já disse: bandidos se escondem atrás da toga. Vagabundos se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. Foi dizer o quê? Já está dito. Corregedoria Nacional de Justiça. Instituição máxima da magistratura. Mas por que ela disse e não agiu? Porque, como disse a própria corregedora, o sistema mata. O sistema não deixa. Então eu tenho de preservar a minha vida. E no preservar a minha vida, eu salvo a minha investidura de magistrada. E assim que completou o tempo, se aposentou. Claro que a tinham matado. Quantos magistrados já mataram? O que estava no comando da Lava Jato. E o que aconteceu quando tiraram o magistrado que comandava os processos ali? Foi uma revoada imediata dos bandidos que estavam encarcerados. Porque os magistrados excelsos não consideram um roubo o assalto aos cofres públicos que transformou a economia brasileira num resto de falência do tamanho econômico do país de 1940, sob uma dívida pública que, incluindo os efeitos colaterais, calculamos que está entre 7 e 9 trilhões de reais. Isso resta confirmado porque em um ano Jair Messias Bolsonaro consumiu com 1 trilhão e 500 bilhões de impostos que arrecadou. Imagine o que é 1 trilhão. Onde está esse dinheiro? Foi roubado, senão ele devia estar empregado em alguma coisa. E além disso, mais 1 trilhão e 800 bilhões da miserabilidade da nação por causa desse 1,5 trilhão que a nação produziu de impostos. Porque eu aprendi em ciências políticas, aliás, em ciências econômicas.
quando a corrupção se sublima a arrecadação tributária, a economia não tem mais suporte de riqueza real para se manter. E foi o que aconteceu. Agora não tem mais nada. Agora eles estão vendendo a Petrobras, vendendo a Eletrobras, as usinas aí. Eu já notifiquei o mundo inteiro, pelos tribunais próprios, de que o Brasil não reconhece nada do que esteja acontecendo aí como negócios, como relações de estados, mas reconhece e proclama a sua submissão à bandidagem que no Brasil assomou o poder e que ainda o detém, assaltando o país, massacrando a nação e destruindo a pátria. E é princípio universal de direito. Quem compra de ladrão, sabendo que é ladrão também. Então a China que se prepare. Mas dentro do Brasil ela não vai emplacar o que ela faz lá. E se a minha voz chegar até os chineses, eles que se lembrem de Li Linqi. Coloquem isso na fronte. Linqi. Porque nós vamos falar muito nesse nome. Deus vos abençoe e vos guarde, minhas queridas, meus prezados. Eu tenho de ser enérgico em Jesus, o chefe. Senão eu não faria dos homens do meu país os homens que ele espera que sejam, porque senão ele não estaria aqui, eu estaria em algum outro lugar. Então Jesus está dizendo que nós somos os melhores. E eu estou na vitrine para representar isso. Então, me encarem por esta função. Me encarem por esta posição. E pela leitura que eu faço do corpo de delito do país. Eu não estou me dirigindo a nenhuma pessoa em particular. Estou me dirigindo à civilização brasileira vencida, apodrecida. E promovendo o Programa Governamental de Ressurreição Intelectual da Nação, como magistrado supremo e chefe de Estado do meu país. O meu abraço sincero e apertado. Tríplice. Deus vos guarde.